E aí, prof, tudo bem contigo? Professora Iris chegando aqui contigo para já agradecer todos os envios que você tem encaminhado, todos os incentivos que você tem feito aí para essa galera, para essa turma. Eu tenho recebido tanta coisa legal, tanta coisa boa, enche meu coração de alegria, enche meu coração de gratidão, tá? Isso se deve ao teu entusiasmo, à tua empolgação, ao teu estímulo, à tua motivação aí interna. E eu fico muito grata de verdade, prof. Então vamos continuar dessa forma. E aí nós temos hoje mais uma temática de uma aula completa, que é a aula de número 11, exatamente a aula de número 11. Nela nós conversamos aí sobre intensidade, não foi isso? Então, olha comigo como que vai ser a proposta de orientação para essa aula. Olha só, aula de número 11.3. Nessa aula de 11.3 da unidade 2, eu falei com os nossos estudantes a respeito do que, prof? Eu falei a respeito aí de mecanismo de controle da intensidade do exercício físico e do esporte. Temática muito boa, né? Nesse primeiro momento da aula, eu fiz a parte da abordagem conceitual, né? Nessa 11.1. Na sequência, eu trouxe aqui a 11.2 com a revisão aí do que foi falado em aula e depois a correção dos exercícios. E agora, nesse nosso momento tão aguardado, nós vamos para a prática, nós vamos para o momento de abordagem procedimental. Para isso, nós vamos precisar de 35 minutos. Tudo bem? Isso aí. Como que acontece, prof. Iris, então, a nossa sequência didática? Reforço aqui, essa sequência, essa parte não muda. Os 5 minutos iniciais a gente conversa, contextualiza, instiga, traz algum questionamento, provoca os nossos estudantes, não é mesmo? Depois a gente vem de fato para a prática e nessa prática trabalhamos aí a vivência, a experimentação e você poderá aí conduzir aí as atividades propostas. Vai dividir os grupos, vai orientá-los para que eles consigam aplicar aí essas atividades. Tudo bem? Maravilha, então. E por último, não menos importante, a gente tem um momento aí para trabalhar com os nossos estudantes essa reflexão, onde que eles podem utilizar o que trabalhamos em aula na sua vida, nas atividades da escola, nas atividades do dia a dia, no seu trabalho, em casa. Nesse sentido é que a gente faz o nosso estudante refletir, questionar, trazer posicionamento, ser protagonista de fato. Reforço contigo aqui a respeito das 3 abordagens, abordagem conceitual, abordagem procedimental e também a abordagem atitudinal. Trago aqui um lembrete a respeito dos pilares da educação. Então, o nosso estudante ele vai precisar aprender a conhecer, ele vai aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Então ele vai, de fato, saber viver em sociedade através das nossas práticas corporais, cognitivas. Tudo bem? É isso aí. Para essa aula, prof, eu trago como sugestão de materiais. Então vamos lá. Cones, corda de pular, cronômetro, papel gráfico, smartphone com aplicativos como, por exemplo, o Strava, Nike, Run Club ou apps de medição de frequência cardíaca, tá? Então, esses smartphones, esses celulares, eles vão ter aí alguns apps, alguns aplicativos que tragam aí a medição da frequência cardíaca, que facilitem fazer esse trabalho da medição da frequência cardíaca. Também podemos ter aqui, se estiver, né, entre os nossos grupos de estudantes, se houver a possibilidade, se alguém tiver smartwatch, ou até mesmo também os aplicativos para medir a frequência cardíaca. Então, a gente trabalha com diversos grupos de estudantes, tá bom? Então, vamos ver quais são as possibilidades reais, mas a gente traz aí o desafio para eles. Mas o principal aqui nesses 2 últimos pontos
é aplicativos, é ter aí à mão aplicativo de celular para medir a frequência cardíaca. Além de um espaço físico que a gente vai precisar, que pode ser uma quadra, pode ser uma sala, um espaço aberto, uma quadra, enfim, tá bom? Sala, quadra, enfim. Todos os nossos estudantes devem estar inseridos nessas práticas, nessas atividades de alguma forma, de alguma maneira, ninguém pode ser excluído e a gente precisa também apontar meios de segurança ou demonstrar que os nossos estudantes estarão seguros na realização das suas práticas, que não haja lesões, que não haja acidentes, que não haja aí nenhum tipo de prejuízo para os nossos estudantes. Tudo bem? Então a gente vai orientar nesse sentido para evitar qualquer tipo de lesão, qualquer tipo de acidente, qualquer tipo de problema futuro. Muito bem. Como que eu vou organizar então? Então nós vamos aí primeiro assistir as 2 primeiras aulas, eu acredito que você já assistiu, mas eu trago aqui a questão do reforço da fala. Chegamos nesse momento aqui da 11.3 e agora é o momento da gente trabalhar teoria e prática com os nossos estudantes, né? Então esse conteúdo aí tão intenso, literalmente, a gente vai poder colocar aqui na prática. Vamos orientar aí sobre os espaços e sobre os materiais, tudo bem? Maravilha, prof. Conto contigo de novo, hein? Então vamos lá para o nosso primeiro pilar, que é o pilar do conhecer. Nesse pilar do conhecer a gente trabalha a roda inicial e a abordagem conceitual nos 5 minutos iniciais aqui, os 5 minutos de roda, de conversa, de fala, de aproximação dos nossos estudantes logo após aí a parte teórica. Então a gente faz um reforço aí. O que a gente pode trabalhar nesse reforço? O que eu posso apontar direcionamentos para os nossos estudantes? Que eles possam começar a pensar na sua aplicabilidade. Seguinte, a gente pode trabalhar aí a questão da compreensão de como que o nosso corpo ele reage tanto no curto quanto no longo prazo com práticas de exercícios. A gente pode destacar essa importância, pode provocar para que o nosso estudante aponte essa importância e principalmente no quesito de saber respeitar essas adaptações individuais. Então, a gente já sabe que existem as adaptações agudas e crônicas e a gente também vai observar aí que existem adaptações individuais. Então, cada ser humano vai se comportar, vai responder de uma forma diferenciada também. Certo? Isso aí. Outro ponto que a gente pode trazer é a conscientização de que o controle, a gente vai precisar conscientizar sobre a questão do controle da intensidade do exercício. Que não é apenas uma abordagem única para todos, mas deve ser ajustada de acordo com os fatores que vão interferir nas respostas fisiológicas aí desses indivíduos, desses estudantes. Tudo bem? Então, sigamos. Já passamos pelo primeiro pilar, o do conhecer. Chegamos agora nos 2 pilares centrais, que é o conviver e o fazer. Para esse momento, a gente vai trabalhar a prática, vai trabalhar a abordagem procedimental, vai trabalhar de fato aí as estratégias, as atividades, e a gente vai ter aí o tempo de 25 minutos. Quais são as atividades, então, profs? Seguinte, eu tenho aqui 3 atividades, e são elas: a criação de um gráfico de frequência cardíaca, a segunda atividade, um circuito de exercícios de controle do esforço, a terceira atividade é análise de aplicativos de controle de intensidade. Então, para essa aula, para aproximar mais ainda o conhecimento dessa aula, tem essas 3 atividades. Vamos lá então conhecer como que vai ser aí o direcionamento para a primeira atividade, que é a criação do gráfico da frequência cardíaca. Então, a ideia aqui, prof,
é fazer com que o nosso estudante ele relacione aí a intensidade do exercício com a variação da frequência cardíaca. Certo? O que eles vão fazer? Eles vão aí realizar uma sequência de atividades, que pode ser uma caminhada leve, pode ser uma corrida leve e pode ser também polichinelo, por 2 minutos cada uma dessas atividades. Então, vai fazer uma caminhada, e aí eu vou entrar aqui nesse slide. Vai fazer uma caminhada, vai realizar aí durante 2 minutos. Vai fazer uma corrida durante 2 minutos. Vai fazer um polichinelo durante aí 2 minutos, tá? Então essa é a proposta aí. Fez aí essas atividades, cada uma dessas atividades por 2 minutos, eles vão medir aí a sua frequência cardíaca. E aí na aula a gente viu os vários pontos que podemos mensurar essa frequência cardíaca. Na artéria radial, um dos pontos principais, e na artéria carótida, logo aqui, ó, abaixo da orelha, seguindo aqui, ó, na linha em direção aqui ao queixo. Então, sem pressionar, apenas um toque de leve, eu consigo perceber aí a pulsação desse sangue, tá? Então, ao final, a gente vai perceber e vai fazer as anotações com relação a essa atividade, como que ficou essa percepção dos nossos estudantes. Então, a gente pode também fazer uma percepção inicial, antes deles realizarem essas práticas, e uma depois, para ver o quanto que ficou variando. Então, a gente já consegue criar uma espécie de um gráfico. Posso fazer um comparativo dele mesmo, de um único estudante, como posso fazer um comparativo da turma. E aí, nessa criação do gráfico, eu posso colocar os nomes dos estudantes, posso colocar aí os níveis, né, aproximados, para ver como que vai ficar essa questão dessa construção desse gráfico. Tudo bem? Para que a gente consiga visualizar essa variação aí de percepções de esforço aí durante essas práticas. Ainda falando sobre essa prática, então a ideia é que a gente possa fazer o nosso estudante visualizar, tá? Como que diferentes exercícios vão afetar aí a frequência cardíaca e também a gente provocar uma espécie de uma discussão sobre a importância de respeitar os limites e também sobre a importância de se manter condicionado, de se manter ativo, de se manter saudável, de observar os fatores que vão fazer com que o indivíduo permaneça saudável e consiga realizar essas práticas. Tudo bem? Isso aí. Então a gente vai conseguir ter aí um primeiro diagnóstico, um primeiro ponto com relação a essa leitura do gráfico da turma, né, dos nossos estudantes aí. Vamos então agora para a nossa segunda atividade. E aí eu vou pedir para o meu diretor abrir aqui para você, para a gente olhar de pertinho. Na segunda atividade, agora a gente vai ter um circuito de exercícios e controle do esforço. Qual é a ideia, Profires? Seguinte, a ideia é vivenciar diferentes intensidades de exercícios físicos e praticar o controle dessa intensidade. Como que vamos fazer? Então, vamos criar um circuito com 4 estações, ou seja, 4 pontos, se for dentro da sala, a gente coloca 4 pontos da sala para exercícios físicos distintos que eles vão executar. Por exemplo, em um cantinho da sala, se for na sala, né, um exemplo, mas pode ser na quadra, pode ser no campo, pode ser o espaço que tiver aí, prof, sem problema. Vai realizar os saltos. No outro ponto, na segunda estação, a primeira estação é salto, a segunda estação vai ser uma corrida no mesmo lugar, tá? A terceira estação desse circuito vai ser de polichinelos. Pode ser polichinelo, pode ser polissapato, né? O polichinelo é lateral, né? Os braços estendidos acima da cabeça quando as pernas estendidos e próximos, né? As mãos quando as pernas estão afastadas e quando as pernas estão juntas, as mãos estão afastadas. É sempre o oposto, né? Então, pode ser o polichinelo, pode ser o polissapato, que é para frente, né? O braço intercalado com a perna em saltitos para frente e para trás. Ou pode ser o polichinelo ou o polissapato, e na quarta estação
trabalhar flexões. Tudo bem? Então, cada estudante vai passar aí cerca de 1 minuto em cada uma dessas estações, com 30 segundos de descanso. Então, é importante, antes de mudar a estação, terminou um, descansa, né? Mas esse descanso não é parar de uma vez, não. É desacelerar o exercício, caminhando, é o tempo de chegar na próxima estação, né? Os 30 segundos. Para oxigenar, para dar aquela aliviada e começar de novo uma nova sequência de exercício. Tudo bem? E aí, então, 30 segundos entre as estações. Ao final, ele vai medir a frequência cardíaca e vai avaliar o nível de esforço. E aí, aqui, assim como lá na anterior, a gente pode, prof, fazer o quê? A gente pode pedir, né? Já podemos pedir aí que eles façam essa medição dessa frequência cardíaca, quantos batimentos dentro de 1 minuto, pode fracionar aquele 1 minuto, 4 vezes de 15, 3 vezes de 20, ou 2 vezes, né, de 30, e aí esse valor vai ser multiplicado por 2, por 3 ou por 4 para achar o valor real, certo? Quando terminar o exercício. Então, eu posso fazer esse cálculo inicial, os 60 segundos direto. Tá todo mundo calminho, tá todo mundo com a frequência, a respiração tranquila, não estão ofegantes ainda, não vão ter executado nada ainda, então a gente faz uma primeira medição, assim como a gente fez lá no gráfico. E aí, no segundo momento, depois do circuito completo, ter passado pelas quatro sequências de atividades e ter passado pelos 4 descansos, aí vem a nova medição de frequência, né? O último descanso nem vai ser contado, vai ser imediato aí após o 4º exercício. A gente vai ter um novo valor e esse valor vai ter que ser registrado. Pode ser numa tabela, pode ser registrado no quadro da sala, pode ser de alguma forma registrado, tá bom? Para a gente poder verificar. Qual é a ideia? Qual é a meta que a gente deseja alcançar aqui? Desenvolver aí essa percepção subjetiva do esforço em relação às diferentes atividades. E aí, além dessa anotação desse valor que foi encontrado, o primeiro valor e o segundo valor, o valor inicial e o valor final, eu também proponho que enquanto ele estiver executando aí a prática, na hora que mudar para o próximo exercício, ele passe por você e diga, olha, na tabela lá subjetiva, na escala de Borg, ele diga qual o número que ele está naquele momento. Então, se ele estiver muito exausto, muito cansado, ele vai falar os últimos números. Se ele estiver de forma tranquila, né, ele pode falar ali os valores intermediários, ou se ele estiver muito, muito, muito tranquilo, não está causando nenhum tipo de esforço exagerado, ele vai falar os primeiros números, número 1, número 2, 3, e assim vai indo, tá bom? E aí a gente vai orientando que se o número aumentar muito, passar ali do 6, do 7, do 8, dependendo do momento que está ali o exercício, ainda não cheguei no final, estou no início, e ele já está falando que já está lá no final, então pede para diminuir a intensidade, mas nunca parar de uma única vez, tá bom? Então eles vão realizar aí o circuito das 4 práticas corporais. Tudo bem, prof? É isso aí. E aí chegamos na nossa terceira atividade. Qual é a proposta da terceira atividade, profires? Dá uma olhada no slide, olha só. Nós vamos aí fazer uma análise de aplicativo de controle de intensidade. Lembra que eu pedi lá nos materiais, aplicativos, apps que fizesse essa mensuração? Então é agora nesse momento que a gente vai utilizar. Então a ideia aqui é explorar, né, verificar, analisar, estudar esses aplicativos de monitoramento aí da frequência cardíaca durante os exercícios. E aí o que eles vão fazer? Nossos estudantes vão utilizar esses aplicativos, vão monitorar a sua frequência cardíaca de esforço durante 10 minutos de atividades moderadas. E aí eu proponho, dentre essas atividades, ser uma caminhada rápida, lá coletiva, ser uma corrida leve, tá?
caminhada e corrida, um trotezinho, enfim, coisas mais tranquilas, mas no tempo de 10 minutos. E aí, após o exercício, eles vão comparar esses dados encontrados e gerados pelos aplicativos e vão discutir as vantagens e as desvantagens de cada um. E aí, a gente pode pedir para que, aí, dependendo do número de estudantes que nós temos em sala, prof, para que sejam vários aplicativos, para ver, olha, eles vão analisar, esse aplicativo aqui é bom por conta disso, eu percebi isso, ele fez essa leitura de mim enquanto eu realizava aí o exercício, depois quando eu terminei e fiz a mensuração, ele deu essa resposta, entendeu? Fazer essa comparação é bem interessante. Qual é a ideia, né? Qual é a meta? Fazer com que eles compreendam aí como que a tecnologia pode ser utilizada para melhorar o controle da intensidade do exercício. Então, eu vou utilizar de um meio digital, né, um meio aí para poder usar dessa tecnologia para poder melhorar aí as minhas práticas corporais, por exemplo. Para todas as atividades, prof, é importante a gente fazer com que os nossos estudantes sejam protagonistas. Protagonistas da ação, de fato, do movimento, da prática, do envolvimento, de tudo, tá bom? Fazer e eles entenderem que eles podem, com certeza, envolver seus familiares. Sempre que a gente envolve os amigos e os familiares, as atividades ficam mais leves, eles se sentem mais motivados. Por isso que eu peço para fazer aí na escola, para fazer junto com os amigos e com os familiares. Porque quando você faz com outra pessoa junto, a outra pessoa vai te ajudar a você se sentir motivado, certo? Então é nessa proposta. Propor que eles utilizem o mínimo de material possível nessas práticas e que eles registrem tudo que eles fizerem aí, até mesmo porque isso me serve de feedback, tá bom, prof? Maravilha, então. Chegamos, então, agora no finalzinho, vamos pegar aqui nosso aviãozinho, vamos voar. Já passamos pelo conhecer, pelo conviver, pelo fazer e agora é o momento aguardado, o ser. Chegamos na nossa roda final com os 5 minutos finais para trabalhar o atitudinal. Como que eu posso fazer isso, então? Seguinte, a gente pode promover um diálogo, uma reflexão acerca da importância do autoconhecimento na prática de exercícios. Ah, então eu percebi que determinado exercício, determinada forma de realizar uma prática funciona para mim dessa forma, o meu colega funciona de outra, ou a resposta do corpo dele funciona de um jeito, o meu funciona de outro. O mesmo exercício que nós fizemos, a gente percebeu de forma diferente. Então, eles vão desenvolver uma maior autonomia no controle dessa intensidade nas práticas dos exercícios. Nem vai precisar que a gente fique o tempo todo orientando, olha, diminui. Ela naturalmente vai perceber, já sabe qual é o seu limite e vai diminuir um pouco essa intensidade, mas nunca vai parar, tá? Assim, de imediato. Pensamento crítico, a gente vai trabalhar essa questão do pensamento crítico sobre a relação entre o uso da tecnologia e a prática da atividade física. Vamos destacar aí os benefícios, quais são as limitações dessas ferramentas para facilitar esse controle da intensidade aí de forma adequada. Certo, prof? Maravilha, então. Nesse contexto, reforço aí que você pode adequar em qualquer momento essas práticas, essas atividades, o número de estudantes, pode dividir aí por quantitativo de estudantes, enfim. Fique à vontade, prof. Só não faça modificar aí qual é a habilidade que a gente está trabalhando, o que a gente quer alcançar, tá bom? Mas adaptar dentro do teu contexto, realizar as práticas, fazer com que os nossos estudantes queiram de fato realizar essas práticas, isso é fantástico. Utilizar os materiais que forem possíveis, textos, vídeos de apoio, imagens, links, fotos, gravuras, enfim, tá bom?
E aí eu te chamo para nossa prática, prof, que eu quero ver realmente a gente suando aí a camisa e realizando essas práticas, certo, prof? Conto contigo mais uma vez e participe junto com os nossos estudantes. Eu amo ver vocês todos juntos. Tchau, tchau. Prof. Iris vai ficando por aqui, aguardando você na próxima aula. Tchau!